Fala pessoal, nós vamos começar novamente aqui o nosso CashX. E ó, se você ainda não se inscreveu no CashX, aproveita para fazer isso agora, já toca no botão de se inscrever aí que você vai ver uma animação legal. Mas não é por causa da animação, é porque é para se inscrever mesmo, tá? E hoje a gente está aqui novamente com o Inplay, os estúdios Inplay, o oferecimento do estúdio Inplay e o oferecimento da Pipe Market. Está aqui do lado, ó, a nossa agência de publicidade, que não é só uma agência, né, gente? A gente leva você da captação até a conversão, até o resultado. Pessoal, hoje o CashX está demais. Hoje nós vamos hackear a biologia do empresário, do empreendedor. Eu tô com uma fera aqui do meu lado hoje, que é o Dr. Luciano Nunes Reis. Dr. Luciano, já formado em medicina na Faculdade de Ciências Médicas desde 2000. Dr. Luciano tem várias especializações, entre elas cardiologia, geriatria. Dr. Luciano também é médico do esporte, entende tudo sobre hormônio, suplementação e ó, tudo que o empreendedor precisa para realmente produzir em alto nível. Então nós estamos aqui agora com o doutor Luciano Nunes Reis. Bem-vindo, Lu, meu amigo, meu médico e um empreendedor também de sucesso. Pessoal, conheço aqui o doutor Luciano Nunes Reis. Se apresenta aí, Lu. Se eu não falei alguma coisa, fale você. Obrigado, boa tarde. Prazer. Luciano Reis, esse aqui realmente é meu amigo e meu paciente. Disse tudo já. Eu estou aqui para contribuir hoje nessa tarde com essa desmembração do que nós podemos melhorar no empreendedorismo com relação à disposição, raciocínio, de desenvolver plataformas de desenvolvimento e logicamente, lucro, né, com o empreendedor. Ótimo, é isso aí, Lu. Vamos lá. Doutor Luciano, deixa eu começar logo aqui falando um pouquinho sobre a rotina do empresário. Né? O empresário, ao contrário do que as pessoas pensam, o empresário tem uma rotina muito pesada, né? Principalmente o empresário que está... Se bem que em qualquer nível o empresário tem uma rotina pesada, mas o empresário que está ali no início, ou já virando ali do início para o meio do caminho, né, para o meio da escada, sim, ele começa a ter uma demanda muito grande, esse cara costuma trabalhar muito, né? Esse cara costuma passar horas ali focado e muitas vezes até à noite, e varando aí madrugadas, né? Luciano, quando a gente pensa nisso, né, a gente sabe que não é saudável, né? Que essa rotina do empreendedor, do empresário, ela não é saudável. Você acha que hoje é possível, a medicina, ela hoje traz coisas que são relativamente positivas para que ele consiga manter essa rotina, também mantendo o mínimo de saúde? Sim, eu acho que sim. Acho que a medicina pode contribuir com isso. Isso é uma queixa que, inclusive, se aparece muito em consultório, que é queixa de fadiga, insônia associado, falta de concentração, de raciocínio para desenvolver as coisas. E eu acho que a medicina pode trazer, junto com orientações e com melhora dessa rotina no dia do empreendedor, para melhorar o desenvolvimento dele no trabalho. Eu acho que realmente... não só vamos falar do empreendedor brasileiro, mas do empreendedor em geral, mas o brasileiro muito, exige muitas horas, e isso às vezes, como você mesmo falou, entra para noite adentro, influencia no sono, te influencia no outro dia na disposição, no desempenho. Então, acho que a medicina está aqui para ajudar, os colegas são aqui, médicos, podem ajudar. Como que você pode dar uma vamos falar, organizada no seu tempo para melhor trabalhar, para ter melhor rendimento no seu trabalho? Legal, Luciano. Você acha que hoje existem pilares que não só o empreendedor, mas quem realmente tem uma rotina muito pesada, existem pilares de saúde que deveriam ser elencados na vida desse cara para ele colocar isso também dentro dessa rotina? Óbvio que na medida do possível, se a gente está dizendo que a rotina é pesada, obviamente isso precisa ser na medida do possível. Sim. Mas a gente tem ali pilares, né, que envolvem saúde e que ele deveria acompanhar e que ele deveria tá mais próximo disso, que vão ajudar, obviamente, a manter esse nível saudável, né, dele? Sim. Hoje a gente fala gerenciamento de tempo, né? Você, mesmo como um empreendedor que você se envolve tanto no trabalho, demanda tantas horas, você tem que ter uma organização de gerenciamento de tempo, e esse gerenciamento de tempo tem que incluir ali um tempo que você gasta com saúde. E esse tempo que gasta com saúde, a gente fala de esporte, de tentar ter o mínimo de horas de sono de qualidade. Então, eu acho que os pilares seriam
gerenciar estresse, porque tudo está envolvido com estresse e não tem como ficar livre dele. A forma com que você lida com esse estresse, gerenciando atividade física que pode contribuir para isso, um sono de melhor qualidade, eu acho que pode contribuir com certeza para melhor rendimento. Legal. E pensando nisso, é preciso gerenciar o estresse. Quais são as melhores formas, né? Vamos falar, por exemplo, você citou aí, bom, que o pessoal hoje gerencia estresse através de remédios e tudo mais, Sim. mas pensando aí, por exemplo, você citou o esporte. Isso. Que tipo de esporte, né? Se o objetivo, né? A gente sabe que o esporte também depende muito do objetivo, mas que tipo de esporte você recomenda para, por exemplo, você ter esse gerenciamento de estresse? Qual é o tipo de esporte que talvez dê a ele um gerenciamento emocional, mental e também físico, né, para ele ter realmente qualidade? O que você acha que hoje é o melhor esporte para alguém que tem uma rotina desse nível, até pensando em tempo também, doutor Luciano? Perfeito. Olha, eu não vou citar o melhor esporte, porque eu ouço no consultório as pessoas citarem que eu gosto disso, eu gosto daquilo, e eu pergunto, é isso que te libera estresse? É isso que você vai lá e faz com prazer? É isso que você dá uma esquecida das coisas? Então, eu vou falar com você, Bruno, não tem um melhor. Tem aquilo que a pessoa vai e consegue se desconectar um pouco da rotina e fazer aquilo da melhor forma. Então, eu vou falar para você assim, eu tenho um paciente, eu vou citar o de ontem, porque ele falou assim, olha, eu treino 5 vezes jiu-jitsu por semana e jiu-jitsu é o que me deixa relaxado. E o cara tem uma carga, é um cirurgião geral e tem uma carga de plantão e de trabalho muito alta. Então, mas eu tenho paciente que vai lá e fala, jogo tênis 3 vezes na semana e fico bem, é o que me alivia. Apesar de saber que você tem que incluir outras atividades físicas se você quer outro tipo de prioridade. Mas voltando que quando você pensa num esporte para poder dar uma segurada no estresse ou relaxar, tem que ser aquilo que dê prazer para a pessoa. Então, pode ser desde um esporte individual ou pode ser o coletivo também. Então, tem aquele que vai lá e fala assim, eu jogo vôlei 3 vezes na semana com uma turma que joga 3 vezes na semana e isso já me quebra. Ou a maioria, uma grande parte, gosta de futebol. Então, assim, eu acho que tem que ser alguma coisa que a pessoa vá com prazer, separe um horário, porque se primeiro você não separa um horário para uma coisa que não te dê prazer. Verdade. Então, se você colocar assim, se a gente vai fazer alguma coisa para dar uma desligada do estresse, tem que ser alguma coisa que seja alguma coisa que você goste. Então, a minha orientação é que busca alguma coisa que você gosta. Pode ser natação, a pessoa vai lá e faz horas de natação e fica é uma coisa que mais em silêncio, ou a pessoa que é uma gritaria de um jogo de esporte coletivo, depende do que ela gosta, ou mesmo, igual ontem um paciente me falou, ou mesmo eu vou muito cansado, mas de chegar lá e ter que lutar com alguém me incentiva a ter um outro tipo de energia e de estresse. Então, esse gerenciamento de estresse com o esporte, não tem o melhor, tem aquele que você vai e curte o que faz, te desconecta do que você está lá fora, que você dedica ali 45 minutos a 1 hora se você estiver no dia, mas que seja no mínimo uns 45 minutos de dedicação para aquilo que se te desconecta e te dê prazer. Legal. Você, obviamente, falou agora que, então, nós temos vários tipos de esportes que você pode escolher, que, né, principalmente para a cabeça, né? Eu acho que realmente a pessoa precisa gostar do que está fazendo para que a cabeça relaxe. Porque você ir para mais uma obrigação, né? O trabalho é muito prazeroso, principalmente para o empreendedor. O empreendedor, ele acha o trabalho prazeroso, né? Diferente, às vezes, de outras áreas, né? As pessoas trabalham, o empreendedor, ele acha muito trabalho prazeroso, mas é cansativo e é obrigatório. Então, eu acho que realmente a melhor escolha para o empreendedor vou escolher aquilo que me dá prazer e eu vou encaixar isso como esporte para melhorar meu condicionamento físico. Perfeito. Só que você falou num outro negócio. Você falou em constância e frequência. Isso. E aí? Agora tem regra, né? Qual é a constância, qual é a frequência que isso deve ser feito? Eu já disse em outros momentos em podcasts e volto a repetir, se você quer só uma frequência de recreação, que eu acho, mesmo assim, uma regularidade baixa, você se dispor a ter 2 ou 3 horas da semana de recreação, ou seja, 2 a 3 vezes por semana para fazer algum esporte que você tenha essa recreação, esse divertimento, eu falo para você pensar no modo geral, tanto que você se dedica ao trabalho, por exemplo, e o tanto que você retira de horas para poder dar uma recuperada nesse estresse. Aí eu volto para você, Bruna, aí eu volto para a rotina mesmo, eu aperto o paciente sempre a refletir o tanto que você se dedica. Se você se dedica, vamos supor aí, a 14 horas, 16 horas de trabalho por dia, e se você tira só 1 hora para fazer 2 a 3 vezes de recreativo, eu falo para você, melhora essa constância. Pode começar com isso, eu falo sempre, pode começar com as 2 ou 3 horas por semana que você retire para você, mas que teria que ser no mínimo 4 a 5 vezes por semana de horas, 4 a 5 horas por semana para ter uma efetividade melhor, vamos falar, do que nós estamos querendo, que é diminuir o estresse e você ter um bom rendimento com relação à atividade esportiva. Até para evitar riscos de machucar, danos, se você ter
regularidade melhor naquilo que pratica. Legal. Ainda sobre esporte, o empreendedor, ele tende diversas vezes a ser sedentário. E aí a gente está falando do empreendedor que, de repente, assistindo isso aqui, vai dar um estalo e vai começar, né? A fazer alguma coisa. Eu realmente tenho que fazer, eu assisti aquele podcast. E é tão importante que um podcast que fala sobre empreendedorismo está trazendo um médico para falar sobre isso. Mas aí a gente tem uma outra situação, que é quando ele está começando e o fato dele ser, de repente, sedentário, isso não pode trazer riscos, Luciano? Tem uma forma de começar isso, principalmente quando a gente está falando, como você disse, ele tem que escolher o esporte que mais faz bem emocionalmente para a cabeça, né? Psicologicamente para ele. E aí tem esportes que envolvem muito cardio, sim, né? Sim. Isso não pode trazer riscos, aí agora apelando não só para o médico do esporte, agora mas apelando para o cardiologista de repente, sim, né? Concordo. Esses riscos existem, é preciso tomar um cuidado ou não? Eu concordo. Então aí a gente volta a pensar sempre de faixa etária, da pessoa estar de sobrepeso ou de obesidade, apesar de ele estar sedentário, se ele está acima do peso. Se você vai começar algum esporte e quer reduzir risco de lesões, tem que passar por uma avaliação de um médico. Eu oriento às vezes, se a pessoa já fez uns exames de rotina e já vai começar o esporte, praticar algum esporte, que faça sob orientação de educador físico, na qual tenha pelo menos uma orientação para ter menos danos de risco de lesão. Porque se você começa a estar parado, você às vezes começa na empolgação, por exemplo, jogar tênis. Eu vou jogar tênis, Luciano, e eu nunca pratiquei nada. Eu falo sempre, agrega ao tênis, que vai ser 2 horas por semana ou 3 horas de tênis, agrega ao tênis fazer uma musculação para reforço muscular, porque para evitar lesão de danos mesmo. Porque se você se lesiona numa coisa que você começa com uma boa intenção de dar certo, ou até vamos falar uma corrida de rua, eu vou fazer corrida de rua, e aí se você se lesiona, tornozelo ou joelho, você vai colocar tudo a perder, vai ficar parado e vai ter todo um atraso para voltar à recuperação. Então, eu acho que sim, que tem que procurar um médico para orientação, para começar. Não dá para começar do zero. Se você tem alguma coisa, como eu estou falando, de sobrepeso, obesidade, avaliar a pressão mesmo, avaliar outros exames para ver se está tudo ok para começar com segurança. Muito bom você falar em avaliação. Eu já vou te perguntar uma outra coisa que tem tudo a ver com isso, mas antes, como tem que fazer a avaliação, vocês não se esqueçam que avaliar, para o empresário, é óbvio que tem que avaliar com o médico, tem que avaliar todo o contexto do esporte e tudo mais, mas tem que avaliar a empresa também. Para avaliar a empresa, vocês não podem se esquecer de internet de qualidade. Para isso, eu vou chamar aqui a Raíssa, que está lá nos nossos estúdios, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a Implantar Telecom. Vamos lá, Raíssa, vem cá. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. É isso aí, galera. A Raíssa deu o recado, todo mundo com Implantar Telecom, né? Vamos fazer a nossa análise e também a nossa contratação dos planos da Implantar, que é com certeza a melhor internet, principalmente aqui em Belo Horizonte e região. Doutor Luciano já tem que contratar e implantar lá, cara. É isso aí. Bom, voltando aqui. Aí você falou, obviamente, sobre esses riscos, né? Isso. Legal. Eu tenho isso na cabeça muito claro, que realmente o empreendedor, primeiro a rotina, em geral, para chegar onde ele está, se ele está já no meio da escada, ele sacrificou muito tempo, ele sacrificou muito exercício físico. Eu sou prova disso, né? Quando eu conheci o doutor Luciano, eu tinha 114 quilos. Não, quando eu conheci, eu tinha mais. Mas quando eu comecei a fazer, né, realmente o tratamento e tudo, eu tinha na época 114 quilos, né? E hoje eu tenho 90 quilos, que são bem distribuídos, porque eram 114 mal distribuídos, né? Então eu tenho 90 quilos hoje. Isso com certeza mudou minha vida. Mas aí, falando sobre essa rotina, né? O empreendedor tem essa rotina, ele passou muito tempo sedentário, é preciso ele começar com tranquilidade, sim, mas o que eu noto também tem exercício que é para a cabeça, para o emocional. Na sua opinião, Luciano, existe um exercício obrigatório, não só para o empreendedor, mas para todo ser humano, que libere melhor cortisol, que trabalhe os músculos, que libere mais hormônios,
né? Principalmente para o homem, né? Exercícios que liberam mais testosterona. Se o cardio libera a mesma testosterona, por exemplo, do anaeróbico, como é que funciona isso? Até porque isso é importante. Sim. E eu queria que você explicasse também por que os exercícios são diferentes e qual é a importância deles, principalmente para quem usa o raciocínio lógico o tempo inteiro, qual é a vantagem de um e a vantagem de outro. Perfeito. Aí já fisicamente mesmo, não mais emocionalmente. Mas eu diria que não dá para separar muito o físico do emocional, não. Eu diria que alguns exercícios vão algum tipo de atividade física que possa te implementar mais nível de raciocínio, você acaba mantendo o raciocínio até prático e lógico, até para o exercício físico. Se a gente está falando em rendimentos, em liberação de endorfinas e tudo, exercícios que demandam mais aeróbicos, você fazer pedal, natação, corridas, talvez melhorem mais endorfinas, mas você, como eu falei, fazer uma avaliação. Se você está parado e sedentário, eu acho que teriam mais resultado inicial. Mas musculação para você, mesmo que se a gente considere musculação como uma atividade física que não seja melhor para a endorfina, mas que seja de grande, ou não que seja melhor para o raciocínio, que às vezes você vai e está lá ligado em outra coisa, está ligado em música, no treino, mas treina musculação, já é um caminho. Mas eu contaria que se você for fazer atividades na qual você demanda um raciocínio o tempo todo, te ajuda, podem te dar mais prazer, podem melhorar mais a qualidade do exercício, te desconectar mais com relação ao externo para você se dedicar mais. Isso aí a gente pensa em atividades na qual você movimenta como um todo, desde natação, desde musculação, desde luta também, claro, se movimenta como um todo. A gente tem que pensar que para melhorar esse rendimento físico, às vezes algumas atividades desse tipo você não exerce todo dia, às vezes você faz intercala entre 2, 3 dias desse tipo de atividade para melhorar a massa magra, você intercala musculação junto, como muita gente faz. Então eu acho que o correto, se você vai dentro de um protocolo na qual você queira melhorar, por que não comece com atividades coletivas ou com atividades na qual você desenvolva um aeróbico inicialmente e depois faça com atividades que você ganhe massa magra, que é às vezes um melhor rendimento de você no futuro. Mas eu acho que se a gente vai pensar no início e no começo, por que não começar assim com atividades na qual te demandem estar ali, raciocinar em cima, como natação, como corrida, como pedal, como até luta, como algumas outras atividades que possam, esportes tipo individuais, que você possa exercer mais o corpo e a concentração. Eu acho que, normalmente você não consegue fazer isso todo dia, você acaba mesclando. Esse é o problema, né? Você não consegue, você tem que mesclar e tentar organizar o tempo. Aí eu falo que se vai para mesclar e organizar o tempo, tenta dividir meio a meio. Então, não dá para ser uma coisa um dia só, um dia e um dia outro não. Tem que ser no mínimo 4, tá, gente? No mínimo 4, eu brinco, 4 vezes na semana, no mínimo 4 vezes na semana. Musculação, doutor Luciano, é obrigatório? Para quem quer longevidade? Musculação é obrigatória. Musculação é obrigatória. Por que musculação é obrigatória, gente? Porque você tem que pensar que os exercícios podem te ajudar de outras formas mentalmente, mas você tem que pensar no físico, no futuro. O cansaço, essa disposição, esse rendimento a longo prazo, a musculação tem que estar ali. Nós temos que fazer exercício de força para você desenvolver a parte muscular. Você tem que exercitar a parte muscular para esse ganho com exercícios específicos de força. Sem eles, você não desenvolve a massa magra do jeito que deveria ser para quando você envelhecer e você tiver melhor rendimento. Então, até a disposição, o dia a dia e tudo, eu acho que a musculação tem que estar obrigatória junto com outro exercício que você queira fazer. Eu acho que não tem como abrir mão dela. Perfeito. Doutor Luciano, vamos agora para uma área não tão sensível, mas já começa a sensibilizar. Dado, obviamente, o nível de estresse, né? E talvez até não é só o nível de estresse. O empresário, ele às vezes se dedica tanto que ele não consegue se alimentar direito. Sim. Eu, por exemplo, acho muito importante para mim as suplementações. Porque as suplementações, por mais que eu já tenha passado um pouco desse nível de operacional, né? Eu estou realmente já em planejamento, em estratégico, ainda assim tem uma coisa que é a sequência do raciocínio. Então, quando eu estou na sequência do raciocínio, eu prefiro não parar para me alimentar e eu prefiro terminar com aquele raciocínio, com aquela tarefa que eu estou fazendo. E a suplementação, ela tem me ajudado muito. Eu queria saber de você, eu sei que isso também não é tão saudável, pular uma refeição ou outra, mas a gente precisa falar da realidade. Sim. E na realidade, o empreendedor, o empresário faz isso, né, sempre. Sim.
E que tipo de suplementação seria bem-vinda em situações como essas? Obviamente não indicando essas situações, mas que tipo de suplementação seria bem-vinda em situações como essas que passa o empreendedor e o empresário? Nós temos que pensar, se você vai fazer uma suplementação, quando você fala disso, a gente está falando exatamente de otimizar tempo, né? E às vezes nesse tempo, nesse dia corrido, na concentração que você está do trabalho, você realmente adia a refeição. Se você vai fazer uma suplementação nesses dias, a gente pode fazer, você tem que pensar em alguma coisa simples e rápida ali, sabe? Vai desde o nosso whey aí, que todo mundo conhece, dependendo da tolerância da pessoa ou não, dá para você suplementar com eles, dá para você suplementar, lembrando que você pode usar até mesclados de carboidrato com whey, mas lembrando que isso é só suplementação. Essa suplementação, do jeito que você está falando, é só uma substituição ali para a gente fazer, para a gente substituir uma refeição. Lembrando que o certo seria você tentar organizar as refeições. Mas eu sei que a verdade no dia a dia não é essa, a realidade às vezes é que a pessoa pule a refeição, e se você for pular, lembra que esse te consome energia, te consome corpo, te deixa com mais fadiga. Suplementa nem que seja com o mais simples dos suplementos de todos que você pode comprar um whey aí para poder estar tomando e junto ali, e para não fazer muitas horas de jejum. Nós temos suplementos que você pode usar para melhorar a concentração hoje em dia, desde medicações que você compra em farmácia, ou mesmo medicações fitoterápicas que você manda manipular em farmácia de manipulação, mas eu acho que você tem que considerar que hoje em dia essas pessoas usam, na verdade, hoje em dia acabam que as pessoas vêm buscar, o que eu posso fazer para tomar para melhorar a concentração, o que eu posso para melhorar a disposição no dia. Então essa suplementação pode passar por isso, desde a simples cafeína para deixar acordado, a outros suplementos que você tem, a medicações, até inclusive, por exemplo, Ritalina para concentração, que às vezes as pessoas pedem, mas eu acho que deve ser minimizado o máximo possível isso, tentar usar de outras formas, porque eu falo que é de melhora da qualidade de sono, por exemplo, de outras formas para você ter Sono é importante. Sono é muito importante, a gente volta nesse assunto, mas com relação à suplementação, suplemente nem que seja o básico de você fazer um mesclar de whey com carboidrato para tomar na correria, para atrasar a próxima refeição e você estar concentrado ali. E use os suplementos à base de deixar você disposto ou acordado, o mínimo possível. Às vezes a pessoa acaba usando, igual chega lá, a pessoa fala comigo, eu tomo uma garrafa de café o dia inteiro, e essa garrafa vai o quê? Quantos litros? 1,5 litro de café por dia? É muito, às vezes a pessoa consome muito, não consome a cafeína na própria cápsula, mas consome no café de grande quantidade durante o dia, para manter a concentração, e às vezes esse café ali ligado, você realmente pula a refeição. E eu acho que se você tem que fazer o máximo possível para melhorar essa alimentação, porque essas alimentações puladas piora o seu rendimento, não só no dia a longo prazo, como piora o seu rendimento no próprio treino, na hora que você resolve ir fazer sua atividade esportiva. Legal. Vitamina, Luciano, faz sentido? Suplementação com complexos vitamínicos, faz sentido? Existe hoje uma forma melhor de fazer isso? Para quem, obviamente, talvez já tenha um pouco mais de até condição financeira, né? Sim. Existe algo melhor que possa ser feito? Quais vitaminas são importantes, né, para essa disposição que o empresário precisa ter, para essa cognição? O que você fala para a gente sobre isso? Sim. As vitaminas têm sentido, sim, mas eu falo sempre com o paciente para dosar as vitaminas normalmente na hora de suplementar. Hoje, se você... Aí voltamos para a questão de alimentação, que você colhe no dia a dia como que é a rotina alimentar da pessoa. Você tem indicação, às vezes, de vitamina, eu falo para suplementação, hoje, nos 50 mais, por exemplo, nos pacientes com mais de 50, que suplementem vitaminas, aí você pergunta quais, eu falo D, C, complexo B, ômega, coenzima Q10, magnésio, são minerais e vitaminas que a gente tem indicação de suplementação quando você está mais velho, depois de 50, mas com pessoas mais novas, se a gente considerar esse empresário aí com 20, com 30, eu falo, dosa primeiro para a gente não usar sem necessidade, mas hoje em dia sim, se suplementa, se você virou 50, tem que estar suplementando essas que eu falei, não obrigatório todas, a gente dosa, avalia cada um, avalia as queixas para poder estar introduzindo. Se o paciente é mais novo, sinceramente, ele acaba vendo pouca necessidade. Está mais um regular dieta e sono do que suplementar vitamina. E aí, mas se você pensa num paciente com mais idade, com 50 a mais, você tem que pensar em suplementar e manter uma manutenção de suplementação vitamínica, até por causa da própria alimentação corrida, como nós estamos falando no dia a dia, da qualidade do tempo. Soroterapia, doutor Luciano, faz sentido?
faz sentido mais em paciência. A soroterapia é muito interessante. Faz muito, explica para o explica pessoal melhor. o que é soroterapia, né? Sim, essa soroterapia a gente faz com minerais e vitaminas, suplementação vitamínica. A via de absorção venosa é uma via de absorção mais rápida, claro. Algumas Que é veia, viu, gente? Veia, Quem não sabe o que veia. é venosa, é veia. Venosa é nas veias. Você coloca no soro e a pessoa vai lá e toma um aporte de vitamina no soro. Pode ser de minerais ou até de termogênicos para pessoas que treinam. A soroterapia tem muita indicação para alguns pacientes que não conseguem ingerir tudo porque pratica esporte de alto rendimento. E se você pensar num paciente mais velho, com problemas intestinais, de absorção, mais velho, que eu falo 60, 70 mais, a soroterapia tem ótima indicação. A via de absorção venosa para esses pacientes é excelente, porque às vezes tem má absorção na parte intestinal e melhora muito a disposição. Eu tenho um paciente que brinca que eu nunca esqueci a frase: nossa, eu achei que eu estava com depressão, tomava um antidepressivo, na verdade eu estava com baixa de vitaminas e minerais. Depois que tomou lá, teve um up de disposição. Então, não é uma coisa que você precisa fazer toda semana. Dependendo dos casos, você pode até repetir dessa forma em pacientes mais velhos ou com uma deficiência, mas, em geral, a pessoa vai lá, faz um aporte de vitaminas em soroterapia venosa e melhora muito a qualidade e a disposição. A indicação venosa é aquilo que eu falei com você. A indicação tem que ser de acordo com a deficiência, porque às vezes eu tenho paciente com muita baixa deficiência, por exemplo, de absorção de vitamina C, eu tenho paciente com muita baixa de absorção de vitamina C. E a vitamina C você só tem como fazer venoso, além do aporte oral. E aí você vai lá e faz um pool. Mas a indicação muito boa é para esporte de alto rendimento e pessoas mais velhas têm excelente indicação e melhora dos sintomas. Legal. Eu já presenciei diversas vezes pessoas que eu acho que até como uma melhora geral, né? Eu tenho amigos que, como eu fiz uma mudança, né? Como eu fiz a minha mudança, muitos amigos seguiram essa mudança. E talvez eles nem percebam isso, porque a mudança deles vem devagar, mas quando você vai olhando para o business, para o negócio deles e tal, você vê pessoas rendendo muito mais após eles começarem a se preocupar com saúde, com esporte, com suplementação, com treino, com né? dormir bem. Com dormir bem, que é muito importante. Então, eu acho que não pode existir um empresário, porque o empresário é o seguinte, qual que é o negócio dele, né? Ele precisa fazer a empresa lucrar. Esse é o trabalho do empresário. Alguém deficiente emocionalmente, alguém deficiente fisicamente, alguém cansado, alguém que não dormiu, não vai conseguir fazer isso. Sim. Não vai conseguir fazer isso, né? Então, eu entendo que, principalmente para quem é empresário, e você também é empresário, você é o CEO da sua própria clínica, né? Para quem é empresário, isso não é opcional, porque faz parte do playbook. O playbook está lá, o que eu tenho que fazer? Está escrito aqui que eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, e no final do playbook está escrito: cuida da sua saúde, cuida do seu emocional, cuida do seu sono, cuida da sua cabeça. Sim. Porque se você não faz isso, a empresa não vai bem. Sim. A empresa não vai. Você reflete o que na verdade, o reflexo seu de trabalho está no reflexo da sua saúde de modo geral. E essa saúde é emocional e física. Exato. E faz parte desse, cuidar desse emocional e físico. Não é só lá fazer os exames de sangue com o médico e fazer os exames de rotina, seja eles cardiológicos, ultrassom, teste ergométrico, eco. Não é só fazer os exames de imagem ou de rotina de acordo com a sua idade. Os preventivos, vamos falar assim, e os laboratoriais. É cuidar da saúde sua no dia a dia, com alimentação. Só também, eu acho que a alimentação é importante? Claro que é, importantíssima, mas com atividade física, com você se preocupar com a qualidade do sono, se preocupar com as horas que você tem. Eu sei que é exatamente o que nós conversamos, a realidade que se chega para mim a real é que eu tenho 5, 6 horas de sono, doutor, e é o que nós vamos trabalhar dentro de 5, 6 horas de sono de boa qualidade. Então, eu acho que dentro do contexto todo, tem que tá com o emocional e com a parte física. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório, porque senão não rende. Sim. Você não consegue fazer a sua empresa lucrar se você não estiver bem. Concordo. Né? E aí, concluindo, talvez os caras não viram as mudanças que eles tiveram, mas a gente, olhando de fora, vê um nível de cognição muito maior, Sim. vê um nível de trabalho melhorado, vê um nível de dedicação, vê um nível de disciplina, e eu acho que ainda tem isso, tá? Isso é legal de falar. Eu não conheço, eu acho que assim, eu sou disciplinado e eu sou focado. Não existe eu sou disciplinado e eu sou focado em tal coisa, em tal hora do dia e tal. Porque o difícil
eu preciso adquirir disciplina. Sim. Né? Eu preciso ser disciplinado. O difícil é, eu preciso ser focado. Uhum. E eu acho que o esporte, eu tenho certeza disso, que o esporte, por exemplo, ele melhora isso, e até a própria alimentação com horários e tudo certinho, ele faz com que você se torne uma pessoa disciplinada. O esporte faz com que você se torne uma pessoa mais focada. A alimentação no horário correto, só por um simples agenda, né? Só por uma simples situação de agenda, já te coloca como um cara que cumpre a agenda, pelo menos para comer. Se você é disciplinado para isso, dificilmente você não vai ser disciplinado para o resto. Se você não era disciplinado para nada disso, passa a ser disciplinado para essas coisas, as outras vêm em sequência. Você entende o poder da disciplina, porque você melhora seu corpo, você melhora sua alimentação, você melhora seu sono. Você entendeu que disciplina te ajuda nisso, disciplina te ajuda na empresa. E eu acho que você, como você está falando, e você acaba influenciando o resto da sua equipe. Independente da equipe ser pequena ou grande, você diretamente tem que influenciar e estimular o resto da sua equipe para trabalhar com melhor rendimento. Então, se a gente fala em rendimento de empresa, nós temos que pensar que tem que começar por você, como um empresário, como empreendedor, e você estimula outras pessoas. Você acaba trilhando um caminho que você, não só eu falo de cobranças e tudo, como estímulos de como chegar lá, de como que a pessoa tem de se preocupar com o funcionário, como que ele pode estar chegando lá, como que você pode estimular ele. E aí, e você tem feito isso? Você já foi olhar isso com o seu médico? Já foi olhar, fazer isso? Eu acho que você tem que ser como uma pessoa, exatamente como você falou do playlist, você tem que ser a pessoa que faz e que estimula o outro a poder caminhar e conduzir a coisa para gerar lucro para você. Não, você agora falou um negócio que é super interessante, que você acabou de convergir o assunto para liderança. Ou seja, o que é uma liderança de qualidade? A liderança de qualidade é aquela que dá exemplo. Sim. Né? E aí, se você não dá exemplo de boa alimentação, de bom sono, de uma busca pela saúde, de frequência ao médico quando necessário, você está liderando mal a sua equipe. Quais são os resultados de liderar mal a sua equipe? A sua equipe é doente, a sua equipe é cansada. Então, é o exemplo que mostra isso e a sua preocupação com a sua equipe também. Porque não é só uma preocupação do empresário, isso é uma preocupação que ele tem que ter com a equipe dele para que ela consiga render também. É isso mesmo. Né? Eu acho que fez todo sentido. Doutor Luciano, agora vamos assunto um pouco mais sensível. Sim. Na era 2025, a gente tem hoje a gente tem uma aderência muito grande, né, a parte de suplementação ou de aplicação hormonal. Né? Nós chegamos a um ponto, né, onde as pessoas estão vendo a necessidade disso. Eu tenho até minhas teorias sobre isso, mas eu vou deixar minhas teorias quietas porque tem médico aqui do lado, então eu não posso abrir minhas teorias que não tem nada de medicina, que é voices of my head. Então, doutor Luciano, papum, hormônio, faz mal? Hormônio não ou faz bem? Mal. Hormônio não faz mal. Suplementar hormônio com controle médico, com acompanhamento médico, você vê nitidamente a disposição do paciente como é outra coisa. Manter o paciente com baixa de hormônio hoje em dia, você não só está contribuindo para ele render mal, caminha com mais depressão, com baixa de estímulo, com baixa de produtividade. No geral, você hoje tem que suplementar, eu falo que deve suplementar com controle, com acompanhamento médico seus pacientes, porque você vê eles com outro rendimento, com outra disposição. E as pessoas hoje buscam chegar lá, buscam atrás vão atrás de hormônios, só de hormônio quando a gente fala de suplementação de testosterona, ou mulher com suplementação de hormônios, se está ali no período pré-menopausa, sim, elas vão atrás porque elas não querem diminuir aquele rendimento de que elas estão no dia a dia. Mas hoje não está só nisso, como eu falo, às vezes a pessoa vai preocupada com uma testa e chega lá, está com um cortisol baixo, por exemplo. Às vezes não é só a questão de hormônios de testosterona que fica todo muito, muito ligado, assim. A questão hormonal de tudo, para olhar disposição no dia a dia, deve ser colocado na mesa, deve ser pesquisado com o seu paciente e deve ser tratado quando necessário, deve ser suplementado quando necessário, que melhora em muito o rendimento e a qualidade de vida da pessoa. Existem níveis seguros, de administração disso.
Como é Isso. que funciona isso, Luciana? Na medida de que o paciente precisa, os níveis seguros eles já são determinados? Hoje em dia os níveis seguros já são pré-determinados, sim, pelos laboratórios, até pelos consensos não só de cardio, como de neurologia, de endócrino, a níveis seguros, e você deve suplementar dentro desses níveis seguros, mantendo ali dentro de níveis fisiológicos, até para evitar efeitos colaterais que podem o hormônio causar. Mas eu acho que hoje suplementar, e aí dentro do que você falou, não tem jeito, é muito individualizado. Eu tenho paciente que toma pouquinho por semana, vamos supor que uma ampola de hidrotestosterona é 1 ml, ela toma meio ml por semana, ou meio ml a cada 10 dias, não tem uma dose certa que você faça, tem a dose que você faça, porque hoje você, por exemplo, não quer, a pessoa está preocupada, vamos colocar uma coisa simples assim, eu quero fazer, mas eu não quero um efeito colateral, porque eu ainda tenho cabelo para preservar, então eu não quero perder perda de cabelo, eu não quero ter insônia, eu não quero ficar muito agitado, muito agressivo, sim, então você faz dentro de uma forma segura, com uma dose individualizada para cada um dentro desse protocolo de suplementação. Não tem uma fórmula certa, tem a fórmula que cabe dentro daquilo que o paciente busca e dentro que ele pode usar dentro do laboratório e dentro do que ele busca sem evitar efeito colateral. Ótimo. Doutor Luciano vai me corrigir aqui se eu estiver errado, mas só para vocês terem uma noção, diversas vezes aqui ele já falou de pacientes que chegam pensando que estão com depressão e na verdade estão com falta de vitaminas. Isso acontece demais também quando o paciente está com baixa de hormônio, com baixo hormonal. Sim. Né? Então, às vezes o empresário está, eu estou cansado dessa empresa, não é isso que eu quero, eu não aguento mais isso. E aí ele começa a esfriar isso e na realidade não tem nada ligado ao desejo dele de fazer a empresa andar, de fazer as coisas acontecerem. Às vezes tem uma baixa hormonal que dá a impressão de... Dá impressão não, né, Luciano? Sim. É depressão, né? É depressão, ela sim. cria depressão, sintoma, né? Sim, assim, o sintoma é de depressão. E o sintoma é de depressão e o paciente, às vezes, muitas vezes, vai buscar um tratamento para a depressão com relação a isso. Então, é claro que eu tenho paciente que já rodou, e eu tenho paciente que o próprio psiquiatra falou assim, aqui, o seu problema... Você não já deu uma olhada nesses hormônios seu para ver se não está com problema na parte hormonal, não? E o paciente chegou lá e realmente estava com baixa hormonal de testosterona. E aí ele falou, não que era o quadro, não que pudesse não ter depressão junto e ansiedade junto no contexto, mas o quadro hormonal dele contribuiu, e sim, contribui muito para o quadro de depressão, e eu vejo muito no consultório isso, às vezes o paciente... Mas hoje as pessoas estão mais ligadas, elas vão, às vezes, já sentem alguma queda de rendimento, já procuram, às vezes, doutor, vamos olhar isso, deixa eu olhar se é meu cortisol, se é minha testosterona, se é a minha parte hormonal, aonde que pode estar ruim. Olha, vitaminas, vim para dar uma olhada de vitamina e tal. Então, hoje as pessoas já estão mais ligadas, antenadas, eu vejo a pessoa já chegar mais antenada e buscando especificamente aquilo. Mas sim, gera depressão e queda de rendimento, e eu vejo muito no consultório isso. Você vê isso a gente falou de todo lado bom no hormônio, né? Uhum. Você vê também, doutor Luciano, um lado ruim, essa popularização do hormônio, né? Porque houve uma popularização, as pessoas estão mais conscientes disso. Quando eu era adolescente, se eu falasse que eu ia tomar hormônio, e na verdade nem precisava, né? Óbvio que na época nem precisava, mas se eu falasse que ia tomar hormônio, aí eu tinha uma discussão enorme com meu pai, com a minha mãe e tal, e hoje isso fica mais consciente. Então é porque há uma popularização em cima disso. Mas faz sentido também que a gente se preocupe com essa popularização por causa do uso desregrado, por causa do uso sem acompanhamento médico disso, por causa de laboratórios, de repente, o que a gente chama de underground, né? A gente conhece um pouco mais, chama de underground, laboratórios que não são legalizados, remédios que não tem na farmácia. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Concordo, você está certa, essa popularização, como a gente fala dos hormônios, gera uma busca de compra, às vezes, no underground, no mercado que a gente fala não oficial, no paralelo, que não é o que é vendido nas farmácias. Eu acho que esse mercado é um mercado que cresce à medida que a população cresce. Ele vem em constante crescimento, a busca, por causa de custos, às vezes, a pessoa que não se preocupa, às vezes, vai comprar com custo melhor, acha que o não acompanhamento médico não se faz necessário pela experiência, às vezes, de quem indica ou quem orienta a tomar, mas em prol, sim, da popularização e dessa disseminação da informação, no sentido, nossa, eu tomei, melhorei muito a disposição, então... toma também, aqui você compra nessa dose, não me fez mal nenhum. E sim, é necessário uma preocupação constante. Eu vejo
Mas eu vejo cada vez menos no consultório, talvez não até porque meu público, eu não tenho um público muito mexido, vamos falar assim, de buscar assim, gente que já usou demais e vem muito usando muita coisa e já com problemas, mas aparece pessoas com problemas por causa do uso indiscriminado, e é uma coisa que a gente tem que se preocupar sim. Até porque a informação às vezes chega desse jeito que eu te falei, chega uma informação da facilidade de usar, da facilidade de compra do underground que existe ainda, o mesmo com constantes cortadas, com constantes, vamos falar, fechamentos de fábricas clandestinas, mas existe ainda, até porque a gente tem poucas drogas disponíveis no mercado oficial da farmácia, no mercado que a Anvisa libera aqui no Brasil, e às vezes a pessoa busca outras drogas no underground e já chega às vezes usando outras drogas no underground. Mas a gente tem que preocupar porque sim, a gente vê casos constantes e eu tenho casos de pessoas que eu conheço próximas de complicações por causa do uso indiscriminado. Uhum. Certo. Luciano, agora você viu que eu estou indo de assunto polêmico para assunto polêmico, né? Bora e aí lá, eu estou só polemizando mais, né? A gente agora falou um pouco de hormônio. Antes eu quero te perguntar o seguinte, a gente falou aqui de testosterona e outras coisas, e isso tem mais a ver com o homem, né? O homem, tem mais a ver com o homem. Mas a gente tem, né, a nossa grande parcela aqui de empresárias, empreendedoras que são mulheres. Nesse ponto de hormonal também, o que pode ser feito quando o assunto é a melhora da qualidade de vida? Daqui a pouco eu vou entrar num assunto mais delicado, que é a aparência. Mas, por hora, em melhora de qualidade de vida, o que pode ser feito também quando a gente está falando do sexo feminino? Ou o sexo feminino não tem esse problema, só quem tem esse problema somos nós? Não, o sexo feminino também tem esses problemas, mas na mulher às vezes não está ligado, como o homem busca às vezes na testosterona. Mas é como eu disse, nem sempre está ligado na testosterona. Às vezes está ligado na qualidade do sono, no cortisol, em outras coisas. Na mulher vem muito, às vezes, esse excesso de trabalho e tudo, eu vejo na mulher o uso anticoncepcional, seja ele injetável, oral, de forma geral, disponibiliza a testosterona livre na mulher, então isso às vezes faz com que ela venha já buscando um controle por causa do peso, do ganho de peso, da dificuldade de emagrecimento, aí está somado não só a questão do trabalho, como a dificuldade de se manter em forma com relação ao trabalho, então às vezes o trabalho consome o tempo que a pessoa tem para exercício físico, ela vai às vezes a dieta, como você mesmo comentou aqui, vai se engolindo ao longo do tempo, mas voltando para a mulher, ela vai às vezes não em busca dessa parte de melhora hormonal, mas de melhora às vezes já de emagrecimento, do cansaço, o que está faltando aqui, porque às vezes o ciclo da mulher já está em dia, a mulher ainda está, vamos falar, abaixo dos 40, está ainda numa fase hormonal boa, e às vezes precisa dar uma otimizada entre sono, melhor de cortisol, melhor de dieta, atividade física. Então, às vezes a gente fala do teste do homem, mas é possível avaliar teste e usar teste para a mulher, claro, desde que ela esteja no protocolo para câncer, massa e tudo, mas às vezes nem sempre ela vem em busca disso especificamente, ela vem em busca, às vezes, como eu te falando, a grande maioria, às vezes, já é de peso, já da dificuldade de emagrecimento, à medida que a gente envelhece, contribuindo com todos os fatores que eu disse, às vezes ela vem em busca de outras coisas, não exatamente dessa parte hormonal masculina, feminina, testosterona e hormônios femininos, mas em busca de outra qualidade. Às vezes é cortisol, como eu te falei, às vezes é minerais, as vitaminas que está faltando. Que torna tão importante quanto buscar o médico para avaliar. Tão importante quanto buscar o médico, fazer os exames para avaliar. Legal. Olha, eu vou falar de um assunto polêmico, mas antes eu vou falar para vocês um assunto que não tem polemicidade nenhuma. E o que não tem polemicidade é o seguinte, a Implantar Telecom, ela tem planos de 600 megas a partir de R$ 99,00, principalmente Belo Horizonte e região. Você pode consultar aí se você já tem como contratar a Implantar Telecom. E ela ainda trouxe uma novidade, né? Ela agora tem os chips para celular. E você tem planos a partir de R$ 29,00 para contratar com a Implantar Telecom. Então não esquece, Implantar Telecom, nosso patrocinador, e não é só nosso patrocinador, está aqui dentro também do meu celular, onde eu falo todos os dias. Implantar Telecom está com a gente, viu? Doutor Luciano, vamos lá. Aliás, eu vou ser mais polêmico. Eu vou, na verdade, eu vou terminar bem polêmico. Vou aqui no leve, no pesado, meio leve agora. Aí a gente tem uma série de coisas que a gente falou de saúde, né? E que a gente precisa melhorar para cognição, para emocional e tal. A gente já até falou disso no outro podcast, mas só para vocês terem noção, uma pesquisa feita numa revista sobre o Airbnb, ele garantiu que
as pessoas que alugam imóveis no Airbnb e que tem a imagenzinha ali, a foto, o avatar, e eles são mais bem afeiçoados, eles são mais bonitos mesmo, eles têm 20% a mais de ocupação do que os outros donos de imóveis, do que os outros locadores de imóveis. Então, uma pesquisa mostrando que beleza, né, ela tem uma taxa de ocupação de 20% maior, ou seja, eles ganham 20% mais dinheiro do que quem não está bem afeiçoado naquela foto ali. Obviamente que a foto ela vai mostrar muitas coisas, né? Vai mostrar como se veste, como enfim, beleza física, que não dá para mudar, aí não é sua especialidade, tem que ser cirurgião plástico. Mas é muito claro que a aparência física, não só a aparência facial, mas a aparência do físico por inteiro, ele impacta muito na vida do empresário. Ele impacta muito na vida de qualquer pessoa, porque o seu cartão de visita é a sua aparência física. Quando você chega em algum lugar, a primeira coisa que existe não é o preconceito comum que a gente está acostumado a ver e que ele é nocivo, ele é ruim, mas existe um preconceito, ou seja, um conceito prévio sobre aquilo que essa pessoa pode me entregar. Por exemplo, personal gordo. Verdade. Nutricionista gordo. Tem problema ser gordo? Tem preconceito com gordo? Não, mas isso muda a impressão que você tem sobre o que ela consegue te entregar. E uma boa aparência costuma ser um melhor cartão de visita. E eu estou falando isso de carteirinha, porque eu já tive um cartão de visita ruim, hoje eu estou num cartão de visita melhor e eu quero melhorar cada vez mais o meu cartão de visita. Perfeito. Agora, tudo que a gente falou leva a gente para um ponto agora, que é, se fizer esse caminho, a aparência melhora também? Perfeito. Eu acho que melhora sim. É um assunto que se discute muito, concordo com você, é um assunto polêmico, porque às vezes mexe às vezes a pessoa liga-se essa questão a você estar com uma necessidade de estar dentro de um pacote ou dentro de um quadrado de venda na qual você faça o seu perfil físico constantemente, vamos falar assim, bonito, entre aspas. Mas eu acho que a disposição sua não é questão nem racial, nem de cor, nem de cabelo, de masculino nem feminino. É a questão de você se apresentar fisicamente melhor. E isso você consegue exatamente, como você está falando, assim, é polêmico, mas é a verdade do mercado. É a verdade do mercado. Quando nós estamos falando em mercado, empreendedorismo, a verdade é que você, sim, vende-se dentro de um pacote na qual você mostra mais saúde física. Status de sobrepeso é uma coisa, mas você trabalha exatamente como você vai montar uma empresa, né? E aí nós estamos falando, você vai montar uma clínica de nutrição, e se você é obeso, fica difícil você vender o pacote seu de vendas de nutrição se você não conseguiu resolver o seu próprio problema. Então, mostrar uma resolutividade na qual você esteja fisicamente melhor de apresentação, fisicamente bem, fisicamente com cara de quem dormiu e está com umas horas de sono em dia, você realmente tem melhor revenda e rendimento. Isso é um assunto polêmico, mas é verdade. Eu vejo isso como resposta de consultório no dia a dia. Eu vejo isso como resposta de pessoas que me dão um feedback de volta dos profissionais que foram. E esse outro feedback passa pela parte que fisicamente a pessoa estava. Fisicamente como a pessoa está vestida, fisicamente como a pessoa estava com a cara, fisicamente como é que ela está, num modo geral. Então, eu sei que é polêmico, eu sei que as pessoas às vezes falam que acabam a gente tendo que uma obrigação de estar dentro de um padrão, esse padrão que eu te falo, dentro daquela caixinha, que às vezes a pessoa fala, não sou obrigado a estar dentro daquela caixinha. Não, não é. Não é, mas está literalmente, diretamente ligado com a sua revenda. Mas com o seu lucro e o seu crescimento da empresa. Sim, e eu acho que é muito simples isso, né? Você comparou pessoas que têm um perfil físico, né, que mais atraente, eles estão dentro de uma caixinha. Então é como se você estivesse aqui numa caixinha. Padrão. As pessoas que estão fora, elas estão fora do padrão. Fora do padrão. E o que acontece? Quando você tem ali, eu preciso guardar os meus copos dentro de uma caixinha. Quando eu ponho um copo fora da caixinha, eu falo, não, esse copo está errado. Sim. Ele tinha que estar dentro da caixinha. Sim. Logo é assim que acontece com a gente também. Sim. Se você está fora do perfil físico, do perfil de padrão, de aparência, de padrão que as pessoas esperam, você vai ser notado como está um pouco errado. Sim. Isso não tira a sua capacidade de atender bem e tudo mais, ou mas de diminui. Trabalhar e desenvolver sua empresa. Desenvolver. Mas isso diminui
a sua capacidade de Que- aceitação para o E público. de venda. E de venda. Nós Que existe estamos um falando mundo em lucro. ideal, né, Luciano? Mas existe o um mundo real. Existe um mundo ideal na qual a gente gostaria que não tivéssemos tanta diferença, que isso não fosse tão importante, mas nós estamos falando de mundo real. O mundo real, a verdade é que isso pesa, e quem trabalha com comércio ou quem já fez alguma diferença, uma mulher está bem vestida ou bem maquiada, dela está chegando parecendo que brigou com o marido no dia anterior, só prendeu o cabelo e foi, isso faz total Muda diferença. completamente. Completamente total de vendas. Quem mexe com vendas, com empresa, com receptividade de públicos, sabe disso, e o mundo real é este. Um dos nossos pontos maiores como empresário é o networking, né? O networking sim, o network extremamente é importante. sim. Você não vai conseguir fazer networking se a sua primeira impressão ela já for uma impressão Ruim. ou ruim ou diferente daquilo que é esperado. Que as pessoas né? esperavam. As pessoas estão esperando algo de alguém, mas você chega com uma impressão um pouco diferente. E não é uma impressão positiva. Positivo. Não é uma impressão melhor do que ele esperava, é uma impressão, às vezes, fora da caixinha. Da né? caixinha. E isso é real. Isso não tem jeito da gente fugir. Né? Agora, quando a gente fala de saúde emocional, quando a gente fala de a parte psicológica e tudo mais, a aparência, ela também tem peso nisso, né? Sim. Ou não? Peso em autoestima, peso nesse quesito psicológico. Sim. Tem muito peso. Se você está pensando na questão emocional, se a pessoa não está bem emocionalmente, ela reflete na aparência física. E aí, aquilo que eu falei com você, nós não estamos falando de beleza que seja padrão, não estamos falando beleza de Miss ou beleza de alguém que faz concurso masculino de beleza. Nós estamos falando de beleza na qual você esteja energeticamente, de disposição. E isso está dentro do seu emocional no dia a dia. Esse emocional tem que ser trabalhado, você tem que trabalhar esse emocional. A gente tem que estar sob estresse o tempo todo? Tem. Aí é o que eu volto a falar. A gente tem que trabalhar o emocional, tem que gerenciar essa forma de estresse, tem que gerenciar sono, para dentro dessa apresentação do empreendedor de venda, esse emocional está positivo, como você falou. A palavra vendável Está atrativo? Está atrativo para comercialização, ser comercial, vamos falar assim. E sim, então, voltando, se você não trabalha o emocional, esse emocional seu não esteja trabalhado no posterior, se você está muito focado só no rendimento, esse estresse te consome, sim, fisicamente você vai refletir isso pela sua energia, pela sua depressão, pela sua postura, te reflete sim, tem que ser trabalhado. Perfeito, Luciano. Doutor Luciano, obesidade é doença, ponto, né? Obesidade é doença, ponto. Com várias outras, obesidade é doença, ponto. Com vários, todos já estudados, com várias outras doenças agregadas à obesidade. Traz no mínimo 40 tipos diferentes de doença. Legal. Só que é legal isso, mas tem gente que não está obesa. Tem gente que já está. Como é que eu saio da obesidade? E eu sei que isso impacta muito, tem muito empresário obeso. Né? E tem também uma obesidade, se você puder falar depois disso, existe uma obesidade velada que às vezes a pessoa ela é obesa dentro dos exames que ela faz, dentro da bioimpedância, dos exames clínicos, mas aparentemente ela pode passar ali e ela pode estar correndo o risco, né, de ter doenças e outras coisas? Sim, vamos. A obesidade não é uma doença fácil de tratar. Ela tem que estar, a partir do momento, assim como qualquer outra patologia, a obesidade em si, a pessoa tem que estar ciente da dificuldade de sair daquilo, de emagrecer, ou seja, consciente do caminho que tem que ser traçado para se tratar. Então, às vezes, o índice de cura de obesidade são baixos, tá? São baixos, com baixos mesmo, eu falaria... Eu não gosto de falar porque parece desanimador, mas é como se fossem de pacientes com tratamento de câncer, o nível de cura, porque tem que sim, depende da pessoa, da dedicação, não só de atividade no dia a dia, de abraçar esse estresse, mudando a forma de você conceber prazer, que tem que sair do prazer da comida, a forma de você encarar a atividade física ou a mudança corporal como alguma coisa, parte da sua saúde, parte disso no futuro, porque às vezes a pessoa está assintomática durante aquele período e está só dedicado ao trabalho e vai ter outros sintomas no futuro. E existe, como você falou, a obesidade na qual a pessoa
E aí é um conjunto de fatores. É uma obesidade na qual a pessoa tem um percentual de gordura alto, tem um peso mais alto, mas a pessoa, às vezes, no conjunto da postura do biofísico, a pessoa não aparenta tanto aquela obesidade, e a pessoa passa, eu sou alto, eu tenho paciente que fala, eu tenho 1,90 m, posso pesar 130 ou 140, que não tem problema. Não é bem Pode, isso. mas tem que baixar esse BF. Fala, tem que baixar os dígitos, tem que baixar os dígitos. Então, e aí a pessoa não se vê dentro daquele perfil de obeso, por causa, às vezes, do perfil biofísico dela, e aí ela realmente deixa para lá passar, e às vezes vai acordar com uma pressão alta, ou acordar um dia como já está com diabetes ou glicose alta, para poder um colesterol já alto, para depois se atinar que poderia ter feito algum outro caminho. Mas a obesidade é uma doença de difícil tratamento, porque faz parte da pessoa abraçar uma virada de chave. Essa virada de chave está em mudar a forma do prazer que você tem de comer, que é exacerbado, às vezes, ou a relação com a comida a pessoa tem ruim. Isso, às vezes, vem da infância, que é difícil. Tem paciente que é obeso desde criança e a relação com a comida foi difícil, então chega já numa vida adulta difícil. Tem pacientes, ou a cirurgia bariátrica veio para ajudar no tratamento. Hoje nós temos várias medicações aí, tem sido falado delas, de Mounjaro, de Wegovy, de Ozempic, semaglutida, ou até outras medicações orais ainda que se fazem uso, mas a gente tem que entender que é uma abordagem maior do que só medicação e médico, tem que ter uma abordagem psicológica, tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que tentar pôr a pessoa de uma forma abraçada com um educador físico, com uma atividade física que ela tenha prazer de movimentar-se, e eu ainda vejo uma doença difícil de tratamento, mas que tá todo mundo na luta, correndo atrás. Eu vejo gente que vem, luta, acaba voltando à chave, porque tem que trabalhar a cabeça, como todo mundo fala, você tem que trabalhar a disciplina, a cabeça, e a obesidade está muito ligada ali à relação que a pessoa tem, às vezes lá no passado tem que ser trabalhada. Eu entendo que hoje, principalmente as pessoas, o nível de consciência, principalmente do empreendedor, do empresário, de quem trabalha com vendas e tal, melhorou muito sobre isso, né? Sim. Eu acho que a busca hoje por saúde, ela está muito maior do que era antigamente, né? E isso precisa ser aproveitado. Agora, o assunto, o mais polêmico de todos. Vamos lá. Doutor Luciano, empresária que não faz sexo, vende? Boa. Olha, vida sexual é importante ou não? É importante. Tá ligado dentro do contexto das bordas de prazer do cérebro, gente. Vida sexual, olha, não vamos falar que, olha, existe empresários, nós vamos falar assim, existe, lógico, e nós estamos falando de um padrão. Dentro do padrão, dentro da grande maioria, dentro da curva de Gauss que cabe a grande maioria, essa vida sexual é importante, faz parte do relacionamento humano com outras pessoas, e essa vida sexual é importante. E aí, dentro daquela curva ali, se a gente sai dentro daquela curva, existe sim, vamos falar assim, não existe. Você quer dizer que não tem um grupo de pessoas que não tem relação, são solteiros convictos, acabam tendo pouca prática sexual e não seguem como bons empreendedores? Sim, existe. Não vamos falar que não existe, não. Claro que existe. Nós não estamos falando de 100%, nós estamos falando de uma curva da maioria. Mas a grande maioria, a pergunta que você fez é importante, porque não é só importante como uma prática de prazer, como uma prática do ser humano, já sempre existiu, uma prática que faz com que você esteja bem no outro dia, esteja disposto, esteja dentro da capacidade sua de diversão e trabalho. Mexe com a cabeça, então. Mexe com a cabeça, com certeza. Muito bom. Porque mexer, eu falo que não é só a cabeça. Eu pergunto para o paciente como é que é a sua vida, como é que é a sua vida sexual. Eu pergunto, eu entro dentro do consultório, eu abordo e pergunto, você tem atividade sexual ativa, você tem vida sexual ativa, está casado, como é que é com sua esposa, até para você abordar até onde que às vezes a pessoa quer, porque às vezes a pessoa vem, até, por exemplo, tocando nesse assunto, a pessoa vem com uma intenção de buscar uma coisa que não é a realidade do relacionamento dela, e você tem que dar uma abertura de olho para aquilo, assim, mas você quer isso, mas você está tantos anos sem fazer com a sua esposa, ela está afim, você perguntou para ela está de acordo, ou vice-versa, a mulher vem querendo, como já aconteceu lá, a mulher querendo voltar a ter uma atividade física e o marido sem a menor condição de voltar a ter uma atividade física por problemas cardiológicos, enfim. Mas voltando, nós estamos querendo falar de rendimento no dia a dia, de trabalho de pessoas, de microempreendedor que trabalha, que tem uma vida sexual ativa. Sim, é importantíssimo e deve ser... Já sai na frente. Já sai na frente, com certeza. Já sai na frente. Tudo que te der prazer, for uma borda de prazer na qual te relaxa, a gente está falando de sair daquele contexto do trabalho só, vai somar.
Muito bom, doutor Luciano. Ó, nós estamos chegando ao fim, mas antes de eu fazer aqui o próximo bloco, que é o bloco final, eu vou aproveitar para chamar novamente a Raíssa, para ela contar para a gente aí um pouco mais sobre a Implantar Telecom. Raíssa, aparece aí. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Pessoal, eu acho que ficou bem claro. Nosso tema era justamente hackear a biologia, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente passou por rotina, a gente passou por esporte, a gente passou por alimentação, a gente passou por suplementação, a gente passou por suplementação hormonal e a gente passou por vida sexual e autoestima, que tem a ver com a aparência. E sono, e sono também, né? Então acho que a gente conseguiu fazer um hack legal, né? Nós demos uma hackeada aí em como é que o que é o playlist necessário, como você disse. Exatamente, para que ele cumpra todos os itens. E, doutor Luciano, para mim aparenta que tudo tem congruência, né? Porque se você se alimenta bem, se você suplementa bem, às vezes se você controla o seu nível hormonal, se você dorme bem, tudo isso vem junto, né? Porque quem come bem, em geral, dorme bem. Quem pratica esporte, dorme bem. Quem faz tudo isso tem uma vida sexual mais ativa porque está mais disposto, né? Concordo. E no fim de tudo isso, quais são os reais benefícios físicos, falando em realmente fisiologia, que isso impacta de verdade para o empresário? Quais são os hormônios? É cortisol? É manter, enfim, o que é que isso realmente ajuda fisicamente, né? Que níveis são importantes e que essas coisas vão elevar para que o empresário tenha um maior desempenho dentro da jornada dele? Sim, aí fechamos, você pensar num ciclo circadiano de hormônios no geral, se você está cumpre esses deveres de casa aí, se você está ligado na dieta, no treino, na alimentação, no sono, então você vai ter melhoras de níveis de cortisol, melhoras de níveis de endorfina, isso te melhora a disposição no dia, te melhora o rendimento, melhoras de níveis de testosterona, você suplementando as vitaminas, às vezes com deficiência, melhora também desempenho, melhora fadiga, melhora dor crônica, então melhora a imunidade. Então eu acho que a fórmula do sucesso está dentro disso aí que nós falamos e no geral fazendo o dever de casa básico, vendo só a necessidade quando por indicação médica de suplementar alguma coisa ou a parte hormonal, você já está com a fórmula do sucesso para estar hormonalmente falando, na disposição no dia, no desempenho no outro dia, pelo ciclo circadiano tá bem organizado com tudo. Disposto, né? Disposto. Energético. Energético, que é o que a gente precisa. Energia. Agora, doutor Luciano, alguns pontos aqui interessantes que eu acho que as pessoas precisam saber. De quanto em quanto tempo eu preciso checar a minha saúde? Quanto tempo eu preciso fazer check-up? E voltando para dizer para vocês, empresário, isso está dentro do playbook do empresário. Dentro do playbook dele tá, cuide de você, cuide da sua saúde, porque a sua empresa, ela é o seu espelho. Sua empresa vai bem, ela tem saúde, porque você também tem, né? Eu sei da rotina, mas é preciso cuidar de você. E aí, doutor Luciano, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer check-up? E se isso tiver faixas etárias diferentes, então com 25, com 30. Digo que o empresário de 20, eu brinco que é o seguinte, ó, se o cara falar, um empresário de 20, ele pode ir de ano em ano. Eu falei, empresário de 20, eu vou sentar para conversar com ele e explicar como é que é ser empresário. Porque eu já estou sabendo disso há 20 anos. Então eu vou te explicar direito para ver se você quer isso mesmo, né? Se você não muda. Agora, nessas faixas aí, né? Se tem periodicidades diferentes, de quanto em quanto tempo é necessário e o que é necessário checar, né? Que tipo de check-up deve ser feito? As pessoas têm plano, às vezes, os planos... eu tenho a felicidade de poder consultar com você, né? E de uma forma particular, então é diferente o tratamento, mas as pessoas têm planos. Que tipo de exames elas devem exigir? Que tipo de exames elas devem pedir? Que tipo de acompanhamento elas devem pedir? E de quanto em quanto tempo esses acompanhamentos? O que você acha mais necessário para manter essa energia, essa longevidade, essa qualidade de vida? Perfeito.
De modo geral, nós vamos partir assim, vamos equilibrar de um modo geral. De modo geral, uma revisão laboratorial na qual inclui a parte de hormônios, que seja de controle do seu metabolismo, cortisol, sulfato de dihidroepirosterona, tireoide, hormônio, e o check-up básico de glicose, colesterol, função renal, função hepática, a parte de vitaminas, a parte de hormônios sexuais. Esse check-up de laboratorial na qual inclui e minerais ainda, seria anual. Se a gente pensar, pelo menos uma vez por ano, tá ok. Se a gente faz e aí vê alguma deficiência na qual você vai suplementar, talvez seja reduzida ali para 6 meses ou 4 meses para você suplementar, reavaliar e voltar. Mas se a gente falar no check-up preventivo laboratorial, se fazer uma vez por ano, eu acho que independente de idade, é importante você dar uma avaliada. É claro que se você está com queixas, diminui esse tempo. Se a gente pensar em check-up, aí nós estendemos para imagens, cardiológico, imagem. Se a gente pensar num paciente abaixo de 40 anos, de 2 em 2, dependendo dos exames, e de sintoma 3 em 3 anos, você fazer os exames de imagem. Acima disso, depende de histórico familiar, você pode fazer de 2 em 2 também, até os 50, e depois fazer anual, ou fazer com menos tempo, dependendo de histórico familiar de doenças cardíacas, coronária, diabetes, neoplasia, e aí você faz anual acima também dos 40 anos. Mas, em média, na média, os exames de check-up de imagem seria de 2 em 2 anos até uns 50, o laboratorial anual. Com tempo menor do anual, se você tiver alguma deficiência que ter que ser corrigida e repetir. Eu acabei de descobrir que eu sou exagerado, né? Acho que eu apareço naquele consultório pelo menos umas 5... Aliás, de 3 em 3 e 4 em 4 você vai. De 3 em 3 e 4 em 4 vezes você vai. De 3 em 3, no máximo de 4 em 4 meses ele vai. Eu apareço lá umas 4 vezes no ano, fácil. 4 vezes no ano, fácil, vai. Fora quando eu vou para conversar fiado. Nós estamos falando do modo geral. De modo geral, seria isso. Você vai fazer pelo menos um check-up uma vez no ano e faz com tempo menor, se for necessário. Se você estiver suplementando alguma coisa, tem que vir acompanhar com tempo menor. Muito bom. Bom, doutor Luciano Reis, antes de falar da clínica, antes de falar o Instagram, eu vou te dar uma missão agora. Sim. Tá? Eu vou te dar a missão do CastX, que a missão do CastX é a seguinte. Imagine que nesse momento, sua voz estivesse disponível para todos os empreendedores, empresários, os vendedores, que também são empreendedores, por mais que às vezes sejam CLT, essa turma empreende, porque eles recebem comissão, né? Eles têm a mesma rotina do empresário. Se você pudesse falar agora para todos os empresários, empreendedores, vendedores, para essa turma toda do Brasil, e eles pudessem te ouvir agora, mas você só tivesse aí uma mensagem para passar, e essa mensagem tivesse que ligar eles à qualidade do trabalho, qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade mental, o que você diria para esses caras fazerem de forma prática a partir de hoje na vida deles? Gerencie seu tempo. Ache aquela 1 hora para você, que seja no mínimo. Se você tivesse só 5 vezes na semana, tá perfeito. Mas se você não tivesse, você acha aquela 1 hora para você dedicar a você, ao seu físico e mental, na semana, no mínimo 3 a 4 vezes na semana, e que ela inclua nessa 1 hora uma prática de atividade física. Esse é o básico para você ficar bem. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante para você começar. Se tivesse só uma receita, eu falaria para você, só uma única receita. Você não me mande uma única coisa para fazer, que eu pudesse começar. Tire essa 1 hora para você por semana, 1 hora por dia, no mínimo 3 a 4 por semana, no mínimo, e se dedique naquela 1 hora a você. Seja você fazendo uma atividade física que te dê prazer, seja você começando alguma coisa que esteja envolvido o seu emocional, o seu físico. Esse é o mínimo para se fazer. O resto que nós começamos aqui, check-up, tudo tem que ser, tudo você tem que fazer. Mas se você fosse começar fazendo, se você não faz nada ainda, retire 1 hora para você, se dedique a você, reflita naquilo que você pode melhorar, porque essa 1 hora vai fazer a diferença no seu rendimento no dia a dia. Se você se dedica ao seu físico, e esse físico já vem com o emocional junto e vem com os fatores ligados à sua atividade física. Eu falo assim, se tivesse que fazer só uma coisa, eu sempre falo com o paciente, faça atividade física. É a única, eu quero que prescreve só uma coisa para mim, faça atividade física. Ou seja, para isso você tem que tirar 1 hora do seu dia a dia para poder fazer isso. Muito bom, doutor Luciano. Doutor Luciano, quem quiser fazer uma consulta com o melhor médico do mundo, doutor Luciano Reis, o que tem que fazer? Tem que procurar Instagram e tem o telefone da clínica. Qual que é o nome da clínica? Vamos lá. Isso, a clínica doutor Luciano Reis. Tá lá no Instagram, doutor_Luciano Reis. E a gente pode falar o telefone? Pode falar o telefone. O telefone da clínica é 31 98372 8349. Muito bom. Estou às ordens.
Muito bom. Pessoal, mais um CashX finalizado. Então a gente está chegando aqui ao fim desse episódio. E olha, que episódio, viu, Luciano? Bacana, muito ótimo, obrigado. gostei muito também. Cara, assim, informações importantíssimas. Informações que a gente já troca sempre, mas até para mim aqui sentado fez muita diferença. Obrigado. Hoje foi um CashX que eu amei ficar mais calado e ouvindo, porque ajuda, porque realmente, assim, não é que ajuda, eu acho que isso é básico e precisa ser feito, e o básico, óbvio, também precisa ser dito, e foi o que foi feito aqui hoje. Perfeito. Muito obrigado, doutor Perfeito, Luciano. obrigado. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no CashX. Semana que vem tem aqui o Paulo, tá? A gente vai falar sobre uma empresa nova, trazendo aqui máquinas de café para dentro de Belo Horizonte, e a gente vai falar tanto de como é que essa empresa surgiu, quanto como ela pode atender dentro do B2B a sua empresa. Vamos falar de história, vamos falar dos caras que vieram do Sul para enfrentar o mercado mineiro. Então eu estou com vocês, se inscrevam no CashX. Obrigado, até a próxima. Top! Valeu demais.